Olá, sejam muito bem-vindos ao Elas em Ação, o programa que inspira, informa e transforma vidas através de histórias, conhecimentos e acolhimento. No programa de hoje vamos falar sobre prosperidade e inteligência financeira, direitos familiares, renascimento emocional, saúde, acessibilidade, além dos fenômenos incríveis do céu desta semana. Prepare seu coração porque o Elas em Ação está começando. No Papo com as Estrelas vamos descobrir os fenômenos astronômicos desta semana, incluindo a famosa lua azul. Olá pessoal, durante essa semana eu reservei algo muito legal que vai acontecer aí no céu da sua cidade, que você pode observar a olho nu, com ou sem telescópio, super fácil, são eventos bem legais. Acompanhe aqui agora comigo, vamos lá. No anoitecer, durante essa semana, próximo do horizonte oeste e noroeste, quando o sol se pôr, espera mais ou menos uns 30 minutinhos depois do ocaso do sol e você vai ver dois pontinhos brilhantes bem legais. É Vênus com a sua cor prateada, que aqui está, e o planeta Júpiter com sua cor marrom, que aqui está. Esses dois planetas podem ser observados facilmente aí no céu da sua cidade, desde que aqui, próximo da linha do horizonte, você não tenha prédio, árvore ou montanha que seja um impeditivo observacional, principalmente para Vênus. Então toma cuidado com isso. E se ainda você tiver um horizonte bem legal, dá para ver as Três Marias aqui, ó. Mintá, Camilã e Almitá, que é o nome dessas três, as Três Marias. Maria, irmã de Lázaro, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena são as chamadas as Três Marias. Agora, na noite de 27 de maio, anota aí, 27 de maio, quando você observar a lua, você vai ver uma estrelinha de cor azulada perto da lua. Ah, meu Deus, que estrelinha é essa? Essa estrela é a estrela Espica, da constelação da Virgem. Então já sabe, na noite de 27 de maio de 2026, lua próxima dessa estrela chamada Espica. Mas o legal também vai acontecer dia 30 de maio de 2026, logo depois que o sol se pôr lá no horizonte oeste, olhando para o lado do horizonte leste, você vai ver a lua na cabecinha aqui do Escorpião. Fang, Dechuba e Acrabe são o nome dessas estrelas que aqui está. Mas, principalmente, e bem legal de observar, é essa estrela mais brilhante da constelação do Escorpião, chamada de Antares. Espera um pouquinho mais para escurecer. Quando tiver mais escuro, maior será o contraste, melhor será a observação. Agora, o grande barato mesmo, que a mídia inteira vai falar, que todo mundo vai falar disso aí, é a chamada Blue Moon. É, senhoras e senhores, meninos e meninas, vai acontecer efetuamente às 5 horas da manhã e 45 minutos, quando a lua então entra na fase cheia, estará quase se pondo aqui no horizonte oeste. Agora, afinal, o que é a tal da Blue Moon? Isso tem que ser falado para que você não se confunda. Então vamos lá, galera. É o seguinte, a lua não vai ficar azul, presta atenção. A lua não vai ficar azul. Falei devagar, porque o pessoal vai ficar falando na mídia por aí. O que é a tal da Blue Moon? É a segunda lua cheia dentro do mesmo mês. Isso é Blue Moon. Então, se você pensar um pouquinho, você vai ver que em fevereiro, por exemplo, nunca vai ter Blue Moon. Mas ok, deixa isso de lado. Vamos colocar aqui no mês de maio, que então, dia 31 de maio, você terá então a oportunidade de ver a Blue Moon, que nada mais é que uma lua comum, mas o pessoal vai chamar de Blue Moon. Mas outro fato interessante que ninguém vai falar por aí é que nessa noite também nós teremos a chamada microlua. Já ouviu falar de superlua? Acho que sim, mas o fato é que ela é microlua. E por que ela é chamada de microlua? Porque vai ser o momento em que essa lua vai estar mais afastada da Terra, tá ok? O que a gente então tem aí a chamada microlua cheia, tá? Vai ser um nascer da lua legal, mas não tão quanto a superlua. Então, entendeu? Blue Moon, nada de especial, segunda lua cheia durante o mês.
beleza? Eu sou o professor Dr. Marcos Calil aqui da Urânia Planetário. Segue a gente nas redes sociais todas as terças-feiras, às 19h30. Eu tô lá no canal do YouTube para te receber e poder mostrar as maravilhas do céu no nosso observatório. Bons céus para todos nós, até a próxima. Valeu. Prepara seu cafezinho porque vem aí o Café com Cláudia. Traz um tema importante sobre uso capião familiar. Você vai entender como o abandono do lar pode gerar consequências sobre o imóvel do casal e quem pode solicitar esse direito. Muito boa tarde, pessoal. Hoje eu quero falar sobre um tema que muita gente não conhece, mas que pode fazer toda a diferença na vida de muitas famílias. Você sabia que, em alguns casos, a pessoa que abandona o lar pode até perder o direito sobre o imóvel? Então pega seu cafezinho e vem comigo, porque hoje a nossa conversa é sobre uso capião familiar. Muita gente já ouviu falar em uso capião. Aquela situação em que uma pessoa consegue regularizar um imóvel depois de muitos anos morando. Mas existe uma modalidade muito específica chamada uso capião familiar. E ela costuma acontecer principalmente após separações e abandonos de lar. Na prática, funciona assim. Imagine um casal que possui um imóvel juntos. E um dos dois simplesmente sai de casa, deixa de participar da rotina da família, deixa de ajudar, deixa de cuidar do imóvel, desaparece. Enquanto isso, a outra pessoa permanece ali, morando no local, sustentando a casa, mantendo as despesas e muitas vezes criando os filhos completamente sozinha. Em algumas situações, a lei permite que essa pessoa peça a propriedade integral deste imóvel. Mas atenção! Isso não acontece automaticamente. Existem vários requisitos importantes a serem observados. O imóvel precisa ser urbano, ter até 250 metros quadrados. A pessoa precisa morar no imóvel de forma exclusiva, contínua e sem oposição por pelo menos 2 anos. Além disso, o imóvel precisa ser utilizado para a moradia própria ou daquela família. E existe um outro ponto muito importante. Quem faz o pedido não pode ter outro imóvel em seu nome. Ou seja, não basta apenas ter ocorrido uma separação ou um abandono. A lei exige uma situação muito específica de abandono e permanência exclusiva no imóvel. E aqui vale um esclarecimento bem importante. Muita gente confunde separação com abandono de lar, mas juridicamente não é a mesma coisa. Hoje, muitas separações acontecem de forma saudável, organizada e consensual. A pessoa sai da residência, mas continua participando da vida da família, ajudando financeiramente, convivendo com os filhos e cumprindo com suas responsabilidades. Isso não caracteriza abandono. O abandono acontece quando existe um afastamento completo das responsabilidades familiares e patrimoniais. E por essa modalidade de uso capião, ela existe porque o direito defende a moradia e também precisa cumprir uma função social. A lei busca proteger quem permaneceu sustentando aquela casa, cuidando da família e assumindo sozinho as responsabilidades que antes eram compartilhadas entre os dois. E isso é muito importante, principalmente para mulheres que, após o abandono, continuam sustentando o lar e os filhos praticamente sozinhas. Mas eu sempre gosto de reforçar que cada caso precisa ser analisado individualmente, porque existem detalhes jurídicos muito importantes que fazem diferença nesse tipo de situação. Inclusive provas, tempo de posse, documentação e demonstração do abandono em si. E hoje existem até procedimentos extrajudiciais que podem facilitar alguns casos de uso capião, dependendo da situação do imóvel. Então, se a pessoa acredita que vive uma situação parecida, o ideal é procurar orientação jurídica antes de tomar qualquer decisão, porque informação também é proteção.
E talvez o mais importante deste tema seja entender que sair de casa e abandonar completamente as responsabilidades familiares pode gerar consequências jurídicas importantes. A lei não protege apenas a propriedade. Ela também busca proteger a moradia, a dignidade e a função social da família. Se esse tema fez sentido para você, compartilha com alguém que talvez precise conhecer esse direito. E se você gosta de temas como esse e quer ver mais programas com conteúdos assim, me manda uma mensagem no Instagram que está aparecendo aqui na tela, que este assunto pode ajudar a construir um café cada dia melhor. Eu espero por vocês na próxima semana para mais um Café com Cláudia. Até lá! No quadro de hoje, vamos conversar sobre prosperidade e inteligência financeira e como pequenas mudanças podem transformar a nossa vida e a nossa relação com o dinheiro na vovó das finanças. Olá, olá, amiga e amigo de jornada, muito boa tarde. Aqui é a Vovó das Finanças, no programa Elas em Ação, na Com Brasil TV. Me responda com sinceridade. Quantas vezes você já disse para si mesmo, quando eu ganhar mais, eu fizer mais dinheiro, minha vida financeira melhora? Quando surgir aquela oportunidade, eu começo. Quando alguém me ajudar, eu consigo sair dessa situação. Mas eu preciso contar uma verdade poderosa. Prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando a responsabilidade desperta. Muitas pessoas passam a vida inteira esperando um milagre financeiro, mas continua culpando o governo, a família, o passado, a crise, o mercado. Enquanto a culpa está fora, o poder também está. Autorresponsabilidade financeira é quando você entende. Ninguém virá salvar sua vida financeira. E isso não é pesado, isso é libertador. Porque significa que a chave da mudança está nas suas mãos. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Os 3 atributos para ter autorresponsabilidade financeira ao longo da vida. Para quem está chegando agora, eu sou Adélia Glicério, treinadora financeira, comportamental, sistêmica, escritora, palestrante, investidora há mais de 25 anos e idealizadora do Instituto Adélia Glicério. Minha missão é ajudar famílias a desenvolverem inteligência financeira, emocional e espiritual. Porque prosperidade não nasce apenas da conta bancária. Ela nasce da mente, do comportamento e das decisões. E aqui nós não falamos apenas sobre dinheiro. Nós falamos sobre transformação de vida. Vamos ao primeiro atributo, consciência financeira. O primeiro passo é parar de viver no automático. Muitas pessoas trabalham, recebem e gastam, mas não sabem para onde o dinheiro foi. E quem não sabe para onde está, não sabe para onde vai. Consciência financeira é olhar com verdade, sem maquiagem, sem culpas, sem auto-engano. É entender quanto entra, quanto sai e quanto sobra. E principalmente, o que está roubando sua paz. Você não transforma aquilo que se recusa a enxergar. A clareza é o começo da prosperidade. Atributo 2. Disciplina. Prosperidade não nasce de motivação, nasce de repetição. Disciplina é fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não está com vontade. É investir antes de sobrar. É aprender a se pagar primeiro. É dizer não para o excesso hoje, para dizer sim à liberdade amanhã. Riqueza não é um evento, é um hábito. Quem vive só de impulso, vive preso ao improviso. Improviso financeiro custa caro. Disciplina financeira é escolher o futuro, mesmo quando o presente tenta seduzir você. Atributo 3. Visão de longo prazo. Quem pensa só no agora, normalmente sacrifica o futuro.
A riqueza verdadeira não é construída em 30 dias. Ela nasce no processo, no tempo, na constância, na paciência. Quem planta hoje, colhe depois. Mas quem só quer colher sem plantar, vive frustrado. Pense grande, mas principalmente pense no longo prazo. Porque conhecer é poder e pensar no longo prazo é maturidade financeira. Muitas pessoas querem resultados imediatos para decisões que exigem tempo. Mas prosperidade não combina com pressa, combina com direção. E direção certa muda destinos. Esses foram os 3 primeiros atributos. Os outros 4 atributos poderosos que completam essa transformação financeira, eu aprofundo no meu canal do YouTube, na série Vovó das Finanças, lá no canal Instituto Adélia Glicério. Corra lá para assistir completo, porque os próximos atributos podem ser exatamente o que está faltando para a sua virada financeira. E eu quero te lembrar de uma coisa: você não precisa esperar ganhar mais para começar. Você precisa decidir melhor com o que você tem hoje. Prosperidade não começa no bolso, porque viver bem financeiramente não é sorte, é decisão. E quem decide, prospera. A luz venceu e até a próxima semana. No Voz da Alma, com a Cássia, nos conduz por uma reflexão emocionante sobre o luto, os ciclos da vida e o renascimento emocional, mostrando que nenhuma dor é eterna e toda alma pode florescer novamente. Roda aí! A natureza nunca permanece em uma única estação. O verão não é definitivo. O outono não é punição. O inverno não é fracasso. E a primavera não é milagre repentino. São ciclos e a vida emocional também é cíclica. O luto é uma estação da alma. Não é fraqueza, não é descontrole, não é falta de fé. É um processo humano de reorganização diante da perda. O outono chega quando algo cai. Uma mãe que perde um filho, uma mulher que perde um marido, um filho que se perde nas drogas, um casamento que termina, um sonho que não se realiza, alguém que parte mas continua vivo. Perda é ruptura de expectativa de futuro. Nós não sofremos apenas pelo que aconteceu, sofremos pela história que não continuará. E o luto é a reconstrução da identidade depois dessa ruptura. Depois do outono, vem o inverno. Por fora, você continua funcionando. Por dentro, algo parece congelado. Você respira, mas não sente plenitude. No inverno, surgem culpa, raiva, saudade profunda, medo do futuro. Mas o inverno não é estagnação, ele é integração. Quando o luto é ignorado, ele congela ciclos. Quando é elaborado, ele amadurece a identidade. Eu não falo apenas como especialista, eu falo como mãe que atravessou a perda de um filho. Foi nesse deserto que nasceu o livro Lágrimas de Diamante. Nele eu escrevo: a dor vira processo de renascimento. Hoje acompanho mulheres no Brasil e fora do país em processos terapêuticos estruturados de luto, perda e renascimento, especialmente mães enlutadas. O luto materno é uma das experiências emocionais mais intensas que existe. Ele exige técnica, escuta qualificada, direção segura. Existe método, existe reconstrução possível. Antes de encerrarmos, eu quero te conduzir por um exercício simples. Respire fundo e responda em silêncio. Em que estação da minha alma eu estou hoje? Outono? Inverno? Ou início de uma primavera? Agora pergunte: o que esta estação está tentando me ensinar? E por fim, qual o pequeno passo consciente
eu posso dar esta semana para não permanecer congelada? Não pense na vida inteira, pense no próximo movimento saudável. Se você deseja aprofundar essa reflexão, eu preparei um guia complementar chamado Estação da Alma, um material simples com perguntas direcionadas para você. Um material simples com perguntas direcionadas para que você continue esse processo com clareza e consciência. Ele está disponível no link indicado aqui no programa, porque transformação emocional não acontece apenas ao ouvir, ela acontece ao aplicar. O livro de Eclesiastes nos lembra: há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar, há tempo de reconstruir, há tempo de renascer e nenhuma estação é eterna, nem mesmo a dor, porque toda perda pode atravessar o inverno, mas a alma foi criada por Deus para florescer novamente. Essa foi a Voz da Alma com Cássia Vendemiati, autora de Lágrimas de Diamante, especialista em luto e perda, referência no acompanhamento terapêutico de mães enlutadas no Brasil e no exterior. Nenhuma estação é eterna, nem mesmo a dor, porque eu nasci, eu vivi, eu sofri e eu renasci. E você também pode renascer. Quando alguém morre, você fala assim: eu não tenho palavras para dizer, não é? Como é que eu vou consolar alguém quando alguém perdeu alguém? É difícil. Eu consigo imaginar, porque eu passei. E assim é para todos os problemas que nós passamos. Tudo aquilo que a gente vivenciou, lembra que nós falamos? São através das coisas difíceis, através das provas, que Deus constrói a sua vida. O novo é restaurado. O novo só é restaurado quando você fecha o processo anterior. Então você tem que caminhar. No quadro de hoje, Acessibilidade em Foco, vamos falar sobre a importância da saúde bucal, desde os primeiros meses de vida, especialmente para crianças com deficiência, trazendo orientações fundamentais para um desenvolvimento mais saudável e acolhedor. Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais uma Acessibilidade em Foco aqui no Elas em Ação. Hoje trataremos sobre a Lei 15.408 de 2026. É uma lei federal que inclui aí no calendário nacional o Julho Neon, voltado aí para a importância da saúde bucal. E por que Julho Neon? Porque as cores no tom neon dão uma ideia aí de brilhante, reluzente, e aí simboliza um sorriso iluminado. Então vocês vão ver aí, durante o mês de julho, campanhas nos tons aí neon. Mas lembrando que a cor oficial da odontologia ainda continua sendo a cor grená, que é aquele tom vermelho, de vermelho escuro, bordô, tipo aí um vinho. Então vocês vão ver durante a campanha também algum símbolo no tom vermelho. E por que nós falamos em saúde bucal na acessibilidade e inclusão? O que é que tem a ver saúde bucal, higiene com inclusão? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 14, parágrafos 2º, 3º e 4º, ele garante o acesso à saúde bucal e à educação informativa odontológica desde tenra idade a criança e gestante, com aconselhamento durante o pré-natal. Então, aí é um direito assegurado aí a todas as crianças, inclusive informativo, enquanto a gestante está aí, passa pelo pré-natal. E falando sobre as pessoas com deficiência, eu quero aqui falar um pouco sobre a síndrome de Down. Nós temos aí as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria em relação à síndrome de Down, que recomenda aí da primeira consulta logo nos primeiros meses de vida, até o 3º mês de vida, e depois consulta semestral, depois passando a ser anual. Mas, doutora, minha criança nem dente tem aí. Se não tem dente ainda, por que eu tenho que passar por uma consulta? Veja, as crianças com síndrome de Down especificamente têm uma anatomia orofacial diferenciada, né? Então tem uma hipotonia também. Então a fala é o último recurso, digamos assim, mas existem
toda uma questão de posicionamento de língua, deglutição, de sopro, tem a questão da gengiva, o palato, né? Então, precisa ver se precisa usar placa palatina de memória. Então, tem toda uma questão anatômica que precisa ser levada em consideração para que essa criança tenha uma boa deglutição, para que essa criança tenha uma boa sucção, tenha um bom sopro e para que desenvolva a fala. Então, tem toda uma parte motora que precisa ser avaliada desde cedo. Ressaltando também que essas crianças com síndrome de Down têm um atraso na erupção dos dentes, né? E também pode ter uma sequência aí dos dentes alterada. Então, tudo isso precisa ser avaliado. E falando também na síndrome de Down, eu queria trazer para vocês aqui dois fatores muito importantes. Primeiro é a questão da cardiopatia. A gente sabe que 50% das crianças com síndrome de Down têm uma cardiopatia congênita. Então é muito importante que quando for fazer os procedimentos, né, dentários, tem que se fazer uma profilaxia antibiótica anterior, né, justamente por conta da cardiopatia. E também a questão do posicionamento no pescoço, por conta da questão aí atlantoaxial, que eu já falei para vocês aqui em outro programa. Então, é muito importante o posicionamento desse pescoço durante aí a consulta dentária. Então, evitar aí os movimentos de hiperflexão ou hiperextensão, né, da cabeça, para não comprometer aí a medula e as questões atlantoaxial. Eu tive uma mãe, certo dia, que perguntou: doutora, mas eu ouvi de uma dentista que as pessoas com síndrome de Down, elas não têm muita cárie, então eu não preciso. Mas não é que não vai ter cárie, a doença da cárie. Realmente é diminuída nas pessoas com síndrome de Down. Mas sim, esse acompanhamento precisa ser feito por todas as outras questões anatômicas e motoras que a gente já conversou aqui. Então, nesse mês de julho, agende aí a consulta do seu filho, da sua filha, e você, profissional, instituição, vamos aderir ao movimento do Julho Neon e conscientizar nossa população e os nossos pais sobre a importância da saúde bucal de todos, em especial das nossas crianças. Eu agradeço a sua audiência até aqui e espero vocês a semana que vem. Até lá! E assim encerramos mais um Elas em Ação. Fechando este mês de maio com gratidão, esperança e a certeza de que novos ciclos sempre florescem para quem acredita nos próprios sonhos. Que o seu fim de semana seja alegre e cheio de boas esperanças e energias também. Continue acompanhando o nosso trabalho pelas redes sociais que compartilhamos aqui e compartilhe esse programa com quem você ama. Aproveite para se inscrever no nosso canal no YouTube. Nos vemos na próxima sexta-feira aqui na Com Brasil TV. Tchau, tchau.